No entanto, com ele, Wang Guofen se comportou de forma modesta e cautelosa. Não há postura de um grande homem. Explique que essa pessoa é muito prática. Seja capaz de se reconhecer corretamente. No mundo do cultivo de imortais, essa pessoa pode viver muito tempo e ir mais longe. Zhang Yue tirou um pergaminho de jade, que registrou os materiais necessários para refinar o pilar de absorção de trovão de grau médio. Ele entregou o pergaminho de jade e depois falou: "Você pode me ajudar a coletar os materiais sobre isso." Depois de uma pausa, Zhang Yue continuou: "Há muitos materiais necessários, você tem que pensar em uma maneira. Você pode mobilizar jogadores para ajudar a coletá-los e pedir ao povo do Pico Vanxian para ver se há uma maneira melhor de coletar rapidamente os materiais." Depois de terminar de falar, Zhang Yue pegou outro anel de armazenamento e o entregou. "Existem alguns deles, a arma mágica do elixir que eu refinei antes. Descarte essas coisas, e as pedras espirituais necessárias para comprar os materiais devem ser quase suficientes." "Sim." Wang Guofen respeitosamente pegou o pergaminho de jade e o anel e voou para longe. Zhang Yue ficou quieto no topo do Pico Yin. Como a formação foi melhorada, são necessários 108 pilares de absorção de minas. E todos eles são Tongtianlingal de grau médio. Refinar esses pilares absorventes de trovões, é melhor dizer, é apenas uma questão de levar algum tempo. A chave é que refinar tantos pilares de absorção de trovão de nível Tongtian de nível médio requer uma quantidade não pequena de materiais. Além disso, os materiais para refinar tesouros espirituais de grau médio não são fáceis de encontrar. Mesmo quando ele estava melhorando a formação, ele já havia tentado seu melhor para refinar os materiais necessários para refinar o pilar de absorção de raios, alterado para vários minérios que são mais comuns em Ilfantia. Ainda assim, devido à quantidade que ele precisava, era demais. Estima-se que será difícil comprar todos eles apenas adquirindo-os no mercado de negociação do jogador. Se você quiser coletar todos os materiais, temo que dê muito trabalho. Mas, felizmente, Wang Guofen está aqui. Ele acredita que Wang Guofen é melhor em coletar materiais do que ele. Cada um tem sua própria especialidade. Wang Guofen foi capaz de se tornar o presidente da Aliança de Cultivo Imortal da Estrela Azul, não apenas por causa de seu passado. Não é apenas porque ele tem uma raiz espiritual de 9 graus. Além do mais, ele está muito determinado a lidar com pessoas e coisas, e ele vai chegar às coisas. A este respeito, Wang Guofen é muito mais forte do que ele mesmo. Acabou, é hora de me cultivar bem, não me cultivo há alguns dias e estou um pouco desconfortável. Zhang Yue se virou e entrou na caverna. Capítulo 70, A Sombra. Caminhe até a plataforma de cultivo na caverna. Zhang Yue acenou com a mão direita e a pequena bandeira dos 5 polos dos mistérios da energia espiritual voou em direção aos arredores da plataforma de cultivo. Ele pegou outra placa de matriz e gentilmente a colocou não muito longe. Retire uma grande pilha de pedras espirituais e coloque-as ao redor da bandeira da matriz e da placa da matriz, respectivamente. Depois de fazer tudo isso, Zhang Yue beliscou a técnica mágica e a matriz de coleta espiritual dos 5 elementos instantaneamente se iluminou com luz. A aura infinita rapidamente convergiu ao redor dele e logo formou um mar de aura de aura. Zhang Yue sentou-se de pernas cruzadas na plataforma de cultivo. Vamos ver se podemos deduzir a formação de espada Yuan mista dos 9 céus. Pensando que levou apenas alguns dias antes para deduzir e melhorar a matriz de absorção do trovão Renshui, ele não pôde deixar de ter a ideia da formação de espada Yuan mista dos 9 céus. Seria ótimo se essa formação de espada também pudesse ser melhorada. Originalmente, a formação de espada Yuan mista dos 9 céus já era poderosa o suficiente. Se fosse melhorada, não seria uma explosão de couro? Faça o que você pensa. Zhang Yue mergulhou sua mente na formação de espada Yuan mista dos 9 céus, e todos os tipos de pensamentos continuaram aparecendo em sua mente. No entanto, logo ele abriu os olhos e suspirou. Ei, eu sou tão ingênuo. Depois de alguma dedução cuidadosa, só então ele percebeu que a formação mista da espada Yuan dos 9 céus já era perfeita. Se for melhorado de acordo com suas ideias, não só não será capaz de fortalecer o poder da formação da espada,
Pelo contrário, enfraquecerá o poder da matriz de espadas e até causará o caos, e mesmo a matriz de espadas não pode ser completamente organizada. Tente outro, tente deduzir o dedo celestial prisioneiro celestial da grande selva. Zhang Yue jogou sua mente no grande deserto, querendo melhorar esse poder mágico. No entanto, depois de muito tempo, ele ainda desistiu. Essa habilidade sobrenatural não pode ser melhorada. Depois de alguma dedução, Zhang Yue teve alguma iluminação. Os poderes sobrenaturais acima do rank celestial já são perfeitos e não podem mais ser deduzidos e aprimorados. Se for melhorado à força, reduzirá o poder do próprio poder sobrenatural. Ou isso vai ser um show, um novo poder sobrenatural semelhante. Isso não seria uma melhoria, mas uma criação. É melhor cultivar honestamente. Depois de algumas tentativas, Zhang Yue rapidamente desistiu e continuou a deduzir a ideia de poderes sobrenaturais. Ele não está sozinho no gênio. Aqueles que foram capazes de criar poderes sobrenaturais de nível celestial, cada um deles era um super gênio. Todo o poder divino de nível celestial foi deduzido ao extremo. Não há como mudar isso. Enquanto o caos celestial e o An-Mist operava lentamente, o mar circundante de energia espiritual rapidamente convergiu para o Dantian. O mar de aura no Dantian apareceu pedaços de ondas, e a pureza de mana melhorou ligeiramente. Ainda parece um pouco lento. Sentindo a aura fluindo rapidamente para o Dantian, Zhang Yue calculou silenciosamente. Mesmo que ele cultivasse todos os dias e nunca parasse, poderia levar 20 ou 30 anos para cultivar até o estágio intermediário de refinar o vazio. Você deve saber que este ainda é o efeito de aceleração da matriz de coleta de espíritos dos 5 elementos. A matriz de coleta espiritual dos 5 elementos de segundo nível pode aumentar a velocidade de cultivo em 2 vezes. Se não houvesse a matriz de coleta espiritual dos 5 elementos, poderia levar décadas para chegar ao estágio intermediário de refinar o vazio. Não é de admirar que Lu Minfan tenha dito que alguns anciãos da seita cultivaram por milhares de anos sem 1 centímetro. Com um progresso tão lento no cultivo, é realmente fácil fazer as pessoas se desesperarem. Com suas qualificações que desafiam o céu, sua velocidade de cultivo é desconfortavelmente lenta. Não seria mais difícil para os outros? Talvez depois de cultivar por centenas de anos, não haja nenhum progresso. Como isso pode ser suportado? Ei, o caminho do cultivo é realmente um teste da paciência de uma pessoa. Não entre em pânico, não tenha pressa. Zhang Yue rapidamente se livrou de todos os tipos de pensamentos mal-humorados e se dedicou ao cultivo. O Mar das Estrelas, em uma ilha deserta. Uma mulher com um rosto bonito e uma postura graciosa, segurando uma placa de matriz na mão, caminhou lentamente ao redor da ilha. A mulher caminhou devagar e rapidamente beliscou o feitiço. Atrás dela, havia várias sombras negras com chamas demoníacas monstruosas. Uma das sombras escuras, como se um pouco impaciente, disse em um tom levemente queixoso: Mestre da seita Mingyue, você não está enganado, este é um lugar com espaço fraco? Você pode abrir uma passagem fixa para o reino sagrado? Ouvindo a sombra reclamar, a mulher sorriu e se virou, seu sorriso como uma flor de pêssego em plena floração, o que era inebriante. Mas as sombras escuras atrás dela pareciam cegas para isso. Aos olhos deles, uma mulher bonita não é tão boa quanto um prato de carne na mesa. A mulher glamourosa disse com um sorriso: Não se preocupe, Lord Dark, já que vim aqui pessoalmente, tenho naturalmente um pouco de certeza. Algum tempo atrás, meu avatar passou por aqui, e eu vi que o espaço aqui havia flutuado violentamente. Os adultos também sabem que o espaço do céu Yufan é estável e não flutuará sem motivo. A partir disso, julgo que o espaço aqui deveria ser ainda mais fraco, talvez porque haja uma grande guerra no mundo próximo, e as consequências da guerra são transmitidas e sacodem a barreira espacial aqui. Ouvindo a explicação da mulher perfeita, os olhos da sombra negra se iluminaram instantaneamente. Oh, o mundo de Yufan tinha se aproximando, então existe apenas o reino sagrado. Desta forma, se você abrir um espaço aqui, é muito provável que seja uma passagem fixa. A mulher glamourosa não é outra senão Zhao Mingyue, a líder da seita demoníaca. A fim de procurar resolver o problema da encarnação de milhares de poderes sobrenaturais, as consequências da alma incompleta.
Ela tentou todos os tipos de coisas, mas não conseguiu resolver o problema. Mais tarde, ela ouviu que o palácio do deus demônio do reino demoníaco era capaz de se comunicar com o reino superior. O deus demônio do reino superior é equivalente à existência de um verdadeiro imortal, e deve haver uma maneira de resolver seus problemas. Na verdade, a seita santa do Dão tinha sido capaz de se comunicar com o reino superior antes, mas era impossível para ela ir para a seita santa do Dão. Isso só pode ser uma cabeça. Ela tem lutado com a seita sagrada do Dão por tantos anos, e os dois lados estão há muito tempo em uma situação de vida ou morte. Querer pedir ajuda à seita santo do Dão é, sem dúvida, um sonho tolo. Zhao Mingyu estava com pressa para abrir a passagem espacial. Desta forma, o clã demoníaco pode entrar em Ilfantian, destruir a seita sagrada do Dão e ajudá-la a resolver seus anos de rancor. E ela também pode aproveitar esta oportunidade para entrar no reino demoníaco e pedir ao palácio do deus demônio para ajudá-la a entrar em contato com o reino superior e encontrar uma solução para o problema. Embora ela soubesse que, ao fazê-lo, ela estava procurando a pele do tigre, mas ela não tinha outra saída. Depois de quase 10,000 anos da grande consumação, Zhao Mingyu não podia mais esperar. Se ela se arrastar por mais tempo, à medida que envelhece, ela nunca será capaz de romper para o reino Mahayana. A fim de abrir a passagem entre os dois reinos, Zhao Mingyu contatou ativamente o clã demoníaco restante em Ilfantian. Com a cooperação de ambos os lados, várias ações foram tentadas. Por exemplo, organizar a matriz de quebra de limites Tianga na Cidade do Céu Espelhado é uma das tentativas. É só que esse tipo de tentativa terminou em fracasso. O espaço de Ilfantian é estável e, contando apenas com a matriz de quebra de limites de Tianga, ele só pode abrir uma passagem temporária. E a passagem não é estável e só pode suportar a passagem de demônios abaixo do Infante Yuan. Se você quiser que os demônios Mahayana do Palácio do Deus Demônio venham, você deve abrir uma passagem fixa. É como a passagem aberta pelos demônios há 100,000 anos. É uma pena que a passagem esteja localizada na montanha atrás da seita sagrada do Dão e seja guardada por monges Mahayana. Mesmo que Zhao Mingyu tentasse todos os tipos de meios, ela ainda não conseguia encontrar uma chance de entrar. Capítulo 71. Mestre do Palácio do Deus Demônio Céu da Lua Demoníaca. A passagem invadida pelos demônios há 100,000 anos foi firmemente guardada pela seita sagrada do Dão. Zhao Mingyu pensou em várias maneiras de se infiltrar na seita sagrada do Dão. No entanto, não sei por que a encarnação que ela enviou 2 vezes seguidas não fez nada. É só que ele acabou de se aproximar do portão da montanha da seita sagrada do Dão e descobriu que foi morto. Depois de perder as 2 encarnações sem motivos, Zhao Mingyu finalmente descobriu a passagem na montanha atrás da seita sagrada do Dão. Ela não precisava pensar nisso, ela só conseguia encontrar outro caminho. Zhao Mingyu acreditava que, como o clã demoníaco poderia abrir o primeiro canal naquela época, ela seria capaz de abrir o segundo canal. Contanto que você encontre o lugar certo e esteja bem preparado, você pode fazê-lo. Desde então, ela enviou um avatar para tentar andar pelos céus das penas. Por exemplo, em Mirror Sky City antes, foi uma dessas tentativas. Porque muitos anos atrás, a Piton Nuvem de Nona Ordem estava causando caos nas proximidades e mais tarde foi suprimida pelo ancestral da seita sagrada do Dão. De acordo com os clássicos, a batalha daquele ano rasgou a terra e o vazio foi quebrado. Zhao Mingyu pensou que talvez o espaço perto da Cidade do Céu Espelhado tivesse sido muito enfraquecido. Abrir uma passagem aqui pode ter efeitos inesperados. É só que os resultados são muito decepcionantes para ela. O registro da guerra daquele ano pode ter sido um erro ou uma barreira espacial, e era originalmente uma forte capacidade de autocura. O espaço originalmente destruído foi restaurado há muito tempo. A tentativa da Cidade do Céu Espelhado desta vez foi um grande fracasso. Ela não apenas falhou em abrir uma passagem fixa, mas também perdeu uma encarnação por nada. Até mesmo o clã do demônio que participou desta operação foi morto pelo povo da seita sagrada do Dão. Isso fez com que os demônios restantes tivessem uma ótima opinião sobre ela. Afinal, não há mais do que alguns demônios em Ilfantian. Se eles continuarem a morrer assim, logo estarão mortos.
Justamente quando ela estava deprimida, outra encarnação veio com boas notícias. Encarnado em uma pequena ilha no mar da Estrela Celestial, ele descobriu que um certo espaço de repente flutuava violentamente. Embora as flutuações espaciais desaparecessem rapidamente, Almenjil estava muito animado. Porque ela sabe por quê. Desta vez, alguns demônios foram convocados para confirmar o assunto. Uma vez determinado que este é um espaço fraco, é hora de eles começarem. Abrir a passagem espacial não é algo que ela possa fazer sozinha. Especialmente para localizar as coordenadas do mundo demoníaco, você precisa fazer isso sozinho pelos demônios. Zalmenjil segurou a placa de matriz em sua mão e lentamente examinou a ilha. De repente, uma pequena luz estelar acendeu no disco da matriz. Seu rosto floresceu instantaneamente como uma flor da montanha e um sorriso sedutor apareceu. Deve ser isso. Depois que Zalmenjil terminou de falar, ela pegou um tesouro espiritual semelhante a uma lança. Tongtchelingal de alta qualidade, canhão estrela fixa. Com a injeção de mana, a lança estelar emitiu um pouco de luz e bateu em um determinado espaço. Ronco! O céu de repente flutuou violentamente, e uma rachadura escura apareceu do nada, depois se fechou lentamente novamente. Haha, a barreira espacial aqui é realmente mais fraca do que em outros lugares. Vários demônios atrás de Zalmenjil ficaram instantaneamente excitados e dançando. Em um lugar normal, com a força da grande perfeição de Zalmenjil, era impossível quebrar o vazio. A rachadura que apareceu agora mostra que a barreira espacial aqui é de fato muito mais fraca do que em outros lugares. Eles esperaram muito tempo. Já se passaram 100.000 anos. Quantos mais 100.000 anos um demônio pode nascer? Embora comparados aos monges terráqueos, os demônios têm uma longa vida útil. Mas não importa quanto tempo a vida seja, ela não pode suportar um desperdício de 100.000 anos. O clã demoníaco que permaneceu em Ilfantia naquela época, os fracos já haviam esgotado sua longevidade. Mesmo a maioria dos demônios que refinaram o reino do vazio não foram capazes de resistir à invasão dos anos. No momento, restam apenas 8 deles no clã demoníaco que Ilfantia ainda está vivo. 3 clãs demoníacos combinados, 5 clãs demoníacos refinados. Em Ilfantian, não apenas eles não seriam capazes de cultivar, mas sua força diminuiria lentamente. Não há ki demoníaco aqui, e se não for transformado, não é adequado para o cultivo demoníaco. Mas se você quer transformar o mundo, obviamente não pode confiar em alguns deles. Apenas o palácio do Deus Demônio tem a capacidade de transformar um reino espiritual em um reino demoníaco adequado para o cultivo da raça demoníaca. E é preciso um preço enorme para transformar um mundo. Eles ficam realmente um pouco sobrecarregados, se não abrirem a passagem novamente. Talvez não demore muito para que essas pessoas também se sentem em Ilfantia. Portanto, mesmo que a encarnação de Zalmenjil falhasse todas as vezes, eles ainda suportavam sua infelicidade e tinham que enviar alguém para cooperar. Porque esta é a gota d'água. Vendo a aparência animada do clã demoníaco, o sorriso no rosto de Zalmenjil tornou-se ainda mais brilhante. Depois de muito tempo, depois que os demônios ficaram excitados, Zalmenjil disse lentamente: Lorde Demônio Negro, experimente e veja se consegue entrar em contato com o Palácio do Deus Demônio. Ok, vamos configurar a matriz de comunicação transfronteiriça primeiro. Os 8 demônios agiram rapidamente e pegaram uma arma mágica após a outra, abrindo montanhas e mares próximos. Logo um enorme altar foi erguido. O demônio combinado chamado Diabo Negro caminhou lentamente até o altar com uma placa de formação na mão. O olhar de excitação foi, sem dúvida, revelado no rosto do Diabo Negro, e até mesmo sua mão segurando a placa de matriz estava tremendo levemente. Eles esperaram muito tempo por este momento. O Diabo Negro sentou-se lentamente de pernas cruzadas no centro do altar, enquanto os outros ficaram ao redor e assistiram em silêncio. O demônio negro sentado de pernas cruzadas no altar exalou suavemente e continuou jogando feitiços no disco de matriz em sua mão. Não demorou muito para que uma luz negra acendesse no disco da matriz, disparando direto para o céu. Reino demoníaco,
um salão escondido em algum lugar do palácio do deus demônio. Um demônio alto estava cultivando com os olhos fechados. De repente, como se sentisse algo, o demônio rapidamente se levantou e varreu para o lado de fora do salão principal. Depois de um tempo, um enorme altar apareceu. Os demônios que guardavam o altar gritaram em uníssono respeitosamente quando viram essa pessoa chegando. Eu vi o mestre do palácio. Essa pessoa não é outra senão o mestre do palácio do deus demônio, céu da lua demoníaca. O cultivo tardio do Mahayana celestial da lua demoníaca está a apenas um passo de induzir a tribulação celestial a ascender ao reino superior. No entanto, esta etapa é extremamente difícil. Mas, felizmente, a raça demoníaca tem uma longa vida útil, e os monges Mahayana da raça humana podem viver cerca de 100,000 anos. E o Mahayana da raça demoníaca pode viver por mais de 300,000 anos no máximo. 100.000 anos atrás, Moyuetian tropeçou em uma passagem para Ilfantian. Ele quase não hesitou e liderou o exército de demônios em Ilfantian. É uma pena que a seita sagrada do Dão também estivesse em seu apogeu naquela época, e havia até 5 monges Mahayana apenas na seita. Embora o número de monges Mahayana ainda não seja tão bom quanto o do Palácio do Deus Demônio, a seita sagrada do Dão ocupa uma vantagem local, e o campo de batalha fica perto do portão da montanha da seita sagrada do Dão. Perto da passagem, os dois lados se envolveram em uma grande guerra que durou centenas de anos. No final, a seita sagrada do Dão, ao grande custo de sacrificar 3 monges Mahayana, fechou a passagem à força. Felizmente, naquela época, Moyuetian viu a oportunidade rapidamente e levou a maioria das pessoas a recuar a tempo. Caso contrário, seu grupo de pessoas teria que ficar preso em Ilfantian. Foi expulso de Ilfantian pela seita sagrada do Dão, e Moyuetian sempre não quis. Ele manteve a formação de comunicação entre os dois reinos o tempo todo, esperando que aqueles demônios que foram deixados para trás em Ilfantian. Um dia, uma mensagem pode ser enviada para que o interior e o exterior possam ser combinados e entrar novamente em Ilfantian. Capítulo 72 – Discussão secreta. Moyuetian estava no altar, beliscando o truque de mágica em sua mão. Logo, uma respiração familiar pareceu cruzar o tempo e o espaço sem fim, como se não fosse nada. Ele tentou se comunicar com o outro lado através da matriz de comunicação. Dark Devil, é você. Na ilha deserta do Mar da Estrela Celestial aqui, uma voz fraca foi ouvida vinda do altar, e o Diabo Negro estava tão animado que era incoerente. É o mestre do palácio, eu sou o Diabo Negro. Foi determinado que era uma mensagem enviada pelo Diabo Negro, e Moyuetian imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ele imediatamente ordenou: Você fica onde está e eu localizo a passagem. Moyuetian rapidamente beliscou o feitiço e começou a calcular a posição espacial correspondente. Depois de um tempo, uma ideia aproximada foi calculada. Ele rapidamente se levantou e voou rapidamente para longe. Meio-dia depois, ele chegou a uma cordilheira deserta. Deveria estar aqui. Com um aceno de sua mão direita, uma lança negra se transformou em uma serpentina e voou em direção ao vazio à distância. Ronco! O vazio tremeu violentamente em um instante. Um enorme buraco negro apareceu diante de seus olhos. Não só isso, mas o céu da lua demoníaca olhou através do buraco negro e olhou para o outro lado. Parece que você ainda pode ver um enorme altar. No entanto, antes que ele pudesse olhar mais de perto, o buraco negro logo se curou e desapareceu. A lança negra voou novamente, e o buraco negro reapareceu e depois desapareceu rapidamente. Depois de tentar algumas vezes seguidas, Moyuetian caiu em pensamentos profundos. Ele rapidamente beliscou os dedos e calculou. É um espaço fraco, mas parece que você tem que abrir a passagem do lado oposto. Embora como um demônio no final do período Mahayana, ele está a apenas um passo de ser capaz de atravessar a tribulação e ascender. Mas quando se trata de questões de alto nível, como espaço, ele não sabe muito sobre isso. 100.000 anos atrás, foi apenas por acaso que eles acidentalmente abriram a passagem para Ilfantian. Embora a barreira espacial aqui também seja fraca, parece que eles não podem abrir completamente uma passagem sólida.
Pode haver regras mais avançadas envolvidas, talvez deixe o Dark Devil oposto tentar. Pensando nisso, Moyuetian rapidamente voltou ao palácio do Deus Demônio. Novamente para o altar. Ele beliscou o feitiço e disse para o outro lado. Diabo Negro, o reino sagrado não pode abrir a passagem aqui, e você precisa fazer isso do seu lado. Sim, mestre do palácio, o Diabo Negro não falhará em sua missão. Ouvindo a voz de Moyuetian novamente, o demônio negro respondeu com entusiasmo. Agora mesmo, vi enormes buracos negros no céu seguidos e pensei que eles poderiam retornar ao reino demoníaco. Agora, não parece funcionar. De acordo com o significado do céu da lua demoníaca, esta passagem espacial precisa ser completamente aberta do lado deles. Mas isso não importa. Organize a matriz de quebra de limites, eles têm experiência. Eu sempre falei antes, mas isso não está no lugar certo. Agora que encontramos o lugar certo. Contanto que você esteja bem preparado, desta vez será bem-sucedido. Justamente quando o Diabo Negro estava excitado, o disco de matriz em sua mão foi repentinamente preenchido com um traço de rachaduras. Oh não, o cristal do sino de vento está acabando. O Wind Chime Crystal é um tesouro especial e um material importante para apoiar a comunicação transfronteiriça. No momento, ele só tem este último. A principal razão é que agora, para continuar se comunicando com o demônio Yuetian, ele consumiu demais. Caso contrário, um cristal de carrilhão de vento completo pode ser usado várias vezes. A acusação não pode mais ser mantida. Pensando nisso, o Diabo Negro disse ansiosamente para o outro lado. Mestre do palácio, o cristal mágico do carrilhão de vento está quase esgotado e não será mais capaz de suportar comunicação transfronteiriça no futuro. Ok, eu sei, você vai organizar a formação de quebra de fronteiras, e depois de 1000 anos, eu vou liderar o exército e esperar aqui. Sim. Depois que o interrogatório terminou, o Diabo Negro pegou o disco da matriz e o examinou cuidadosamente. Eu só posso esperar 1000 anos antes de retornar ao Reino Sagrado. Vendo o cristal mágico do carrilhão de vento na matriz, ele já estava coberto de inúmeras pequenas rachaduras. O Diabo Negro ficou um pouco atordoado. Mas ele rapidamente se levantou. Eu esperei por 100.000 anos. Você tem medo de esperar mais 1000 anos? Os outros 7 demônios também estavam extremamente excitados neste momento, e depois de esperar por tantos anos, eles finalmente os fizeram esperar pela oportunidade. De acordo com as instruções do Demon Muntian, eles precisavam coletar materiais imediatamente e se preparar para construir a matriz de quebra de limites Tiandan. A fim de abrir oficialmente a passagem depois de 1000 anos, dê as boas-vindas à chegada do exército do Palácio do Deus Demônio. Quanto ao céu da lua demoníaca, por que eles deveriam esperar mais 1000 anos? Porque o Palácio do Deus Demônio também precisa fazer os preparativos correspondentes, o que levará tempo. Ele não queria ser derrotado pela seita sagrada do Dão como fez há 100.000 anos. Moyuetian já havia pensado sobre isso, e desta vez ele definitivamente reuniria todas as forças do reino demoníaco e se esforçaria para repelir a seita santo do Dão em uma onda. Em seguida, ocupe completamente Ilfantian. Para o Diabo Negro e os outros, não foi difícil construir a matriz de quebra de limites de Tiandan. A dificuldade é como fazê-lo silenciosamente, sem deixar a seita sagrada do Dão descobrir. Assim que o santo do Dão descobrir, eles organizarão uma matriz de quebra de limites aqui. Então a seita sagrada do Dão logo descobriu que havia um problema com a barreira espacial aqui. Se for esse o caso, a seita sagrada do Dão enviará alguém para defender este lugar novamente. Onde eles podem ir para encontrar outro lugar, esse tipo de barreira espacial fraca? Embora estivesse deserto e houvesse poucas pessoas indo e vindo, o Diabo Negro ainda se sentia um pouco instável. Deveria haver uma maneira mais apropriada. Pensando nisso, o demônio negro perguntou a Zhao Minjiu. Fada Zhao, no futuro, vou sentar aqui e bloquear um raio de 100.000 milhas. Você tem alguma maneira de fazer com que as pessoas da seita sagrada do Dão não consigam descobrir aqui? Zhao Minjiu pensou em silêncio por um tempo e depois disse lentamente. 1000 anos é muito tempo para dizer.
Embora este lugar ainda seja bastante secreto, existem alguns anciãos da seita sagrada do Dão que gostam de andar por aí, e se eles vierem aqui, será difícil mantê-lo em segredo. Se fosse um monge comum e acidentalmente encontrasse este lugar, eles não estavam preocupados. Eles matam pessoas quando os veem, mesmo que sejam descobertos, simplesmente matam pessoas e não conseguem divulgar. Mas as pessoas da seita sagrada do Dão não são fáceis de lidar. Especialmente aqueles anciãos da seita sagrada do Dão, uma vez que acidentalmente invadiram este lugar. Mesmo que matem alguém, eles não podem manter isso em segredo. Porque a seita sagrada do Dão tem meios de comunicação extremamente fortes. Enquanto estiverem em Ilfantian, eles podem entrar em contato a qualquer momento. Por que não saímos daqui por um tempo e esperamos até 1000 anos a partir de agora para vir e montar a matriz de quebra de limites? Zhao Mingyue propôs. Ela pensou que, como não podia manter isso em segredo, ela simplesmente deixaria em paz. Apenas espere 1000 anos para voltar e montar a formação. No entanto, ouvindo a sugestão de Zhao Mingyue, o demônio negro imediatamente balançou a cabeça e disse: Não, se não houver ninguém para guardar aqui, não me preocupo. Então só resta uma maneira, distrair a atenção da seita sagrada do Dão. Como o diabo negro não está à vontade, ele quer proteger este lugar, mas não quer que as pessoas descubram. A melhor maneira de fazer isso é manter a seita sagrada do Dão ocupada. Enquanto as pessoas da seita sagrada do Dão estiverem ocupadas, naturalmente ninguém se importará com esta terra estéril. Então, como você distrai a atenção da seita sagrada do Dão? Por sugestão de Zhao Mingyue, o demônio negro estava muito interessado e perguntou de perto. Se você quiser desviar a atenção da seita sagrada do Dão, você só pode continuar a organizar a matriz de quebra de limites de Tiang em outros lugares. Contanto que seja organizado mais algumas vezes, atrairá um grande número de demônios para descer, e a seita sagrada do Dão não poderá estar ocupada se quiser. Ok, eu terei alguém para cooperar com você. Depois de ouvir a sugestão de Zhao Mingyue, o demônio negro concordou imediatamente. Embora eles tenham falhado todas as vezes antes, isso não significa que não funcione. Exceto o da cidade do céu espelhado, as outras vezes atraíram com sucesso inúmeros demônios para descer. Embora sejam todos demônios de baixo nível, eles também mantiveram a seita santo do Dão ocupada por um longo tempo. Afinal, uma vez que esses clãs demoníacos descendentes são dispersos, não é tão fácil para a seita sagrada do Dão eliminá-los um por um. Cada um deles tem que estar ocupado por décadas antes que os demônios que desceram possam ser completamente resolvidos. O Diabo Negro pensou nisso e, a cada poucas décadas no futuro, ele abrirá uma passagem temporária. Quanto aos materiais para organizar a matriz de quebra de limites de Tiangan, ele não precisava se preocupar com isso. Como líder da seita do Deus Demônios, Zhao Mingyue não tem nenhum problema em lidar com esse assunto. Ele só precisa enviar um demônio para ajudar a determinar as coordenadas, em seguida, abrir a matriz de quebra de limites. Esse tipo de coisa não tem muito risco para eles. Exceto pelo tempo na cidade do céu espelhado, por causa de algum acidente, um demônio morreu. Nas outras vezes, eles não perderam nada. É isso. Capítulo 73 – Caos demoníaco em todos os lugares. Depois que todos continuaram a discutir outros detalhes, Zhao Mingyue voou para longe. Ele estava acompanhado por um clã demônio do vazio. 10 anos depois, a seita do Deus Demônio organizou a matriz de quebra de limites Tiangan na mansão Beilin em Yuanzhou, abrindo uma passagem temporária conectando os dois mundos. Incontáveis demônios seguiram a passagem e se derramaram em Ilfantian. Devido às ações secretas da seita do Deus Demônio, a seita sagrada do Dão protegeu os discípulos internos locais e não percebeu isso com antecedência. No momento em que a passagem temporária foi fechada, inúmeros demônios estavam se espalhando para a área circundante, e já era tarde demais. Os demônios que desceram foram como um desastre natural, varrendo rapidamente vários estados. Depois de receber o relatório, Lu Minfan reagiu rapidamente. Ele enviou mais de 300 discípulos internos seguidos e quase 10,000 discípulos externos, sob a liderança de vários anciãos.
Forme um poderoso exército de monges e vá rapidamente ao local do incidente para destruir os demônios. Depois de mais de 30 anos de trabalho árduo e erradicação, o desastre demoníaco foi gradualmente extinto. No entanto, antes que Luminfan pudesse voltar a si, o culto do deus demônio atacou novamente, abrindo uma passagem temporária na mansão Nankial, na Pensilvânia, novamente. Por causa da passagem que foi aberta desta vez, ele está localizado em um lugar selvagem nos limites da mansão Nankial. A seita sagrada do Dão estava completamente inconsciente. Os demônios que vieram, sob a liderança dos cultistas do deus demônio, secretamente se dispersaram e se mudaram para as áreas circundantes. Quando a seita sagrada do Dão descobriu, alguns dias se passaram. O maior desastre demoníaco em quase 10,000 anos entrou em erupção. Embora a seita sagrada do Dão continuasse a implantar mão de obra, ainda levou mais de 50 anos para eliminar esse desastre demoníaco. Dão Shenfen, Palácio Imortal Voador. Luminfan estava relatando informações sobre a seita do deus demônio para o mestre da seita Feng Xiaotian. Em menos de 100 anos, a seita do deus demônio abriu sucessivamente passagens temporárias na mansão Yunzon, mansão Beilin e mansão Nankial 3 vezes seguidas, causando grandes danos a vários lugares. Algumas pessoas com mais intenções aproveitaram o caos causado pelo desastre demoníaco para aproveitar a oportunidade para fazer pequenos movimentos. Além do mais, o culto do deus demônio de repente se move com tanta frequência. Eu me pergunto se as ações de Zhao Mingjiu estão encobrindo alguma conspiração maior. Feng Xiaotian, vestido de branco, ficou no centro do salão principal e ouviu silenciosamente a narração de Luminfan. Ele não falou, mas silenciosamente pensou em algo. Ele nunca se importou muito com o culto do deus demônio. Contando apenas com Zhao Mingjiu, a seita do deus demônio não seria capaz de se tornar um grande clima. A seita do deus demônio parece ser secreta, mas sua força real não é forte, e não há outros mestres, exceto o próprio Zhao Mingjiu. Se fosse para lutar de frente, a seita Santo do Dão só precisava enviar alguns anciãos do Reino da Fusão para eliminá-la facilmente. No passado, embora a seita do deus demônio também fosse inimiga da seita sagrada do Dão, ela não fez muito. No entanto, desta vez, a seita do deus demônio frequentemente abria canais para se conectar ao reino demoníaco, o que o fazia não deixar de ficar vigilante. Embora através da matriz de quebra de limites de Tiangan, a passagem temporária que foi aberta só poderia suportar a entrada de demônios de baixo nível. Esses demônios de baixo nível podem trazer muitos problemas para Yufantian. Mas isso é apenas um incômodo, não é grande coisa. Uma vez que a seita sagrada do Dão lidasse seriamente com isso, não seria difícil de resolver. Mas ele acredita que Zhao Mingjiu definitivamente não fará um trabalho inútil. É ainda mais improvável que você faça um trabalho inútil com frequência. O movimento de Zhao Mingjiu obviamente tem algum propósito especial. Talvez ele estivesse tentando melhorar a matriz de quebra de limites Tiangan e quisesse usar essa formação para atrair demônios mais poderosos para Yufantian. Talvez ela só quisesse tornar Yufantian caótica, ela estava tão enlameada. Claro, é mais provável que Zhao Mingjiu esteja planejando uma grande conspiração. Todas as ações agora são apenas um disfarce para sua conspiração. Feng Xiaotian sentiu que era muito provável que Zhao Mingjiu já tivesse encontrado outra posição espacial fraca que poderia abrir uma passagem estável entre os dois reinos. É o tipo de canal fixo que pode suportar os demônios do período Mahayana e entrar em Yufantian. É só que, por algum motivos, Zhao Mingjiu não fez isso imediatamente. Em vez disso, ele continuou abrindo passagens temporárias em vários lugares para atrair a atenção da seita sagrada do Dão. Como um velho monstro que viveu por dezenas de milhares de anos, Feng Xiaotian rapidamente teve uma ideia em seu cérebro. Depois de pensar seriamente por um tempo, Feng Xiaotian perguntou a Lu Minfan: "O que você acha que é a conspiração de Zhao Mingjiu?" É difícil dizer. Lu Minfan não conseguiu descobrir por um tempo. Embora ele tivesse lutado com a seita do deus demônio muitas vezes, as ações de Zhao Mingjiu desta vez foram realmente um pouco estranhas demais. É como enlouquecer, abrindo a passagem dos dois reinos 3 vezes seguidas. Você deve saber que toda vez que a seita do deus demônio abre a passagem, ela precisa pagar um grande preço.
Sem mencionar qualquer outra coisa, apenas organizar a matriz de quebra de limites Tianda não é uma questão simples. Requer muita mão de obra e recursos materiais. E uma vez que haja ação, a própria Zalmingiu não aparecerá, então ela naturalmente ficará bem. Mas sua encarnação corre o risco de ser morta. Para Zalmingiu, que perdeu muitas encarnações, ela não deveria ser tão irracional. Lu Minfan não conseguiu descobrir a chave por um tempo. Feng Xiaotian disse lentamente. Eu suspeito que Zalmingiu pode estar se preparando para abrir uma passagem real e estável. Impossível, exceto pela localização da montanha atrás da seita, as barreiras espaciais em outros lugares não são suficientes para suportar a abertura de uma passagem estável entre os dois reinos, e quanto à montanha de trás, ela não pode entrar. Ouvindo a especulação de Feng Xiaotian, Lu Minfan ficou surpreso e inconscientemente negou. É um pouco assustador. Nada é impossível, esta é a explicação mais razoável, e o Fantian é vasto e ilimitado, talvez não apenas o espaço fraco na montanha de trás, mas também em outros lugares. Contanto que você procure com cuidado, você definitivamente será capaz de encontrá-lo. Zalmingiu também deveria entender essa verdade, caso contrário, ela não seria tão louca. Mestre da seita, então como lidamos com isso? Queremos mobilizar toda a seita para procurá-la juntos? Depois de ouvir a explicação de Feng Xiaotian, toda a pessoa de Lu Minfan ficou entorpecida. Seu primeiro instinto foi encontrar o local específico imediatamente, em seguida, providenciar alguém para guardá-lo. Para evitar a abertura de novos canais. Feng Xiaotian ponderou por um longo tempo e disse com uma expressão um tanto desamparada. Não há pressa, já que Zalmingiu encontrou um lugar adequado, deve ter sido bloqueado e escondido por ela, e se quisermos encontrar um local específico agora, será tão difícil quanto procurar uma agulha no palheiro. O que então? Não podemos simplesmente não fazer nada e apenas esperar que os demônios venham, certo? Lu Minfan estava um pouco ansioso, ele se sentia muito passivo agora, mas por um tempo, ele não conseguia pensar em uma maneira melhor de lidar com isso. Mas eles definitivamente têm que fazer alguma coisa, e sentar obviamente não é uma boa escolha. A catástrofe há 100,000 anos, embora eles não a tenham experimentado. Mas, de acordo com os clássicos, a batalha foi extremamente trágica naquele ano. A seita sagrada do Dão sozinha era um monge Mahayana, e até 3 pessoas caíram. Foi também por causa dessa grande batalha que a força da seita sagrada do Dão enfraqueceu muito. Naquela época, a seita sagrada do Dão tinha 5 monges Mahayana, mas agora existem apenas 2. Uma vez que os demônios descem em grande estilo, é uma questão de saber se eles ainda podem repelir os demônios. A herança deixada pelo ancestral não pode ser simplesmente perdida em suas mãos, certo? Capítulo 74 – Refinando o vazio e a grande perfeição. Como Lu Minfan, Feng Xiaotian também sentiu grande pressão. Até onde ele sabia, o reino demoníaco era semelhante a Yufantian, e também era uma família dominante. O palácio do deus demônio governa todo o reino demoníaco. Mas em comparação com a atual seita santo do Dão, a força do palácio do deus demônio é muito mais forte. De acordo com os clássicos, havia até 10 pessoas no Mahayana do clã demônio que entraram em Yufantian naquela época. Devido à longa vida útil dos demônios, esses demônios Mahayana deveriam basicamente estar vivos. Nos últimos 100,000 anos, o número de Mahayana no palácio do deus demônio pode aumentar. E sua seita sagrada do Dão, após a grande batalha daquele ano, sua força enfraqueceu muito e eles não se recuperaram totalmente até agora. Agora, contra o exército de demônios, eles não têm chance de vencer. Mas o que pode ser feito então? Quando alguém bate na porta, você não pode deixar de revidar. Pensando nisso, Feng Xiaotian disse a Lu Minfan com uma expressão solene. Passe a ordem, de agora em diante, forme um exército de supressão de demônios com o governo como uma unidade. Além disso, abra a casa do tesouro da seita e aumente o cultivo dos discípulos da seita. Feng Xiaotian não sabia quando o exército demoníaco viria, então ele só podia tentar o seu melhor para melhorar a força do cultivador e o Fantian. Uma vez que os demônios realmente vêm, eles também têm força suficiente para resistir. Sim, eu vou providenciar isso.
Depois que os dois discutiram por um tempo, Lu Minfan desceu a montanha e saiu preocupado. Depois de 2 desastres demoníacos, a seita sagrada do Dão de repente emitiu uma ordem para o mundo formar um exército supressor de demônios em várias províncias. Os monges acima da fundação podem se juntar a qualquer pessoa, independentemente de suas origens. Juntar-se ao exército de supressão de demônios não apenas recebe um salário, mas contanto que você mate os demônios, você pode obter os méritos correspondentes. Todos os tipos de armas mágicas e poderes mágicos estão disponíveis, desde que o mérito seja suficiente, eles podem ser trocados. De repente, todo o céu e o fã estava fervendo. Muitos exercícios de alto nível foram originalmente firmemente controlados pela seita sagrada do Dão. Agora é realmente lançado em grandes quantidades, desde que o número de demônios mortos seja suficiente, pode ser trocado por mérito. Para os jogadores do Blue Star, isso é ainda mais um bônus. Os jogadores não têm medo da morte e podem ser ressuscitados no dia seguinte após a morte. A única pena é que o número de demônios é muito pequeno agora, e os demônios que apareceram nos 2 desastres demoníacos foram basicamente exterminados pela seita Santo do Dão. Eles não conseguiam encontrar um alvo quando queriam matar. Todos estão ansiosos para quando a terceira praga demoníaca virá. Pico da Via Láctea. Zhang Yue saiu da caverna. Neste momento, sua aura parecia ainda mais poderosa, e ele já estava na grande perfeição do reino do vazio refinador. Por mais de 100 anos, ele permaneceu no retiro do pico da Via Láctea e cultivou, nunca prestando atenção aos assuntos do mundo exterior. No entanto, ele também tinha ouvido falar sobre o desastre demoníaco. Afinal, quando ele fica offline, ele também passeia pela esquina. Toda vez que o flagelo estourava, os jogadores eram muito ativos. Especialmente depois que a seita Santo do Dão ordenou a formação de um exército de supressão de demônios, isso foi ainda mais. Inúmeros jogadores se juntaram ao exército de supressão de demônios, em busca de vestígios do clã demoníaco. No entanto, em relação ao desastre demoníaco, Zhang Yue não se importou muito, ele ainda apenas cultivou. O céu está caindo e há um homem alto em cima dele, então ele não precisa se preocupar com isso. Não importa como a seita do deus demônio se desfaça, desde que isso não afete meu cultivo. Para ele, o mais importante agora é que ele vai cruzar a catástrofe novamente. Zhang Yue estava no topo da montanha, pensando em silêncio. Onde você está indo? Cruzar a tribulação no Galaxy Peak obviamente não é possível. O poder da tribulação é aterrorizante. A última vez que cruzei a tribulação celestial dividiu diretamente o lago de milhares de quilômetros em um raio de dezenas de milhares de quilômetros. Ainda era a tribulação celestial do reino do vazio de requinte. Agora que ele quer romper para o reino da fusão, a tribulação celestial será inevitavelmente ainda mais feroz. Se você cruzar a tribulação na seita sagrada do Dão, temo que toda a seita seja dividida por uma pequena metade. Vamos para a Cordilheira Cloud Python para sobreviver. Depois de pensar um pouco sobre isso, Zhang Yue planejou continuar a escolher o local do roubo na Cordilheira Yumbo. O principal é que ele conhece bem o lugar e, da última vez que esteve lá, o resultado foi emocionante. Talvez esse lugar seja o lugar abençoado de sua calamidade. Existe algo como metafísica, que não pode ser totalmente acreditado, mas não deve ser desacreditado. Pergunte se Litian é livre e deixe-o proteger o Dharma para mim. Da última vez, ele estava sozinho na Cordilheira do Piton das Nuvens, e ele era realmente um pouco imprudente. Desta vez, ele tem que encontrar alguém para protegê-lo. Quanto a quem encontrar para protegê-lo? Wang Gofen obviamente não pode. Embora depois de ter a pílula infantil, Wang Gofen tenha rompido com sucesso o reino infantil Yuan. Mas o que um bebê pode fazer? Você pode dar a ele isso, o grandalhão que está prestes a entrar no reino das fusões? Zhang Yue rapidamente pensou em Litian, que morava ao lado, o ex-irmão mais velho. A principal razão é que ele não está familiarizado com outras pessoas da seita, ou seja, ele lidou com Litian 2 vezes. É meio familiar. Eu procurei por ele. Pensando nisso, Zhang Yue pegou seu cartão de Jade de identidade e enviou uma mensagem para Litian. Irmão mais velho, se você tiver tempo recentemente, me acompanhe para uma catástrofe.
Pico Vanxia em algum lugar da caverna. Litia notou de repente, ele pegou a placa de Jade de identidade para verificar e ouviu a voz de Zhang Yui do cartão de Jade. Ele não pôde deixar de franzir a testa. Tribulação? Que tipo de catástrofe? O avanço do irmão Seniors através do reino do vazio de refinação foi apenas mais de 100 anos? Será que ele já refinou a grande perfeição? Você está prestes a romper para o reino da fusão? De maneira nenhuma. No dia de São Nunca. Litia não estava disposto a acreditar que isso fosse verdade. Quanto tempo se passou? Os dois romperam para o reino de refinação do vazio quase ao mesmo tempo, e eles ainda estavam no estágio inicial do vazio de refino. Como o irmão Sênior Zan poderia chegar ao estágio de fusão tão cedo? Litia franziu a testa e perguntou a Zhang Yui através da placa de Jade. Quem vai atravessar a catástrofe? Quando? Irmão Sênior, acabei de sentir a oportunidade de um avanço e preciso sair para romper a fusão. Grama. Ao ouvir isso, Litia não pôde deixar de explodir em uma boca suja. Este irmão Sênior Zan é realmente e ele não é um ser humano. Ele rapidamente se levantou e voou rapidamente em direção ao pico da Via Láctea ao lado dele. Embora tenha ouvido a confirmação de Zhang Yui, Litia ainda não queria acreditar. Vamos dar uma olhada nisso primeiro, e parece muito ultrajante. Quando cheguei ao topo do pico Yin, senti que Zhang Yui exalava o sopro do abismo como o mar. Litia não queria falar de jeito nenhum. É tão. Isso ainda é humano? Eu tentei tanto. Por que fui jogado tão para trás? Depois de um longo tempo, ele perguntou mal-humorado. Para onde você vai para a tribulação? Este irmão mais novo gritou e se sentiu um pouco envergonhado. Costumava ser um discípulo júnior, mas agora seu cultivo está muito à frente dele. Talvez em alguns dias, ele tenha que ligar para o tio Xiaoxi. Não consigo mais pensar nisso. Se eu pensar mais sobre isso, tenho medo de ficar instável. Vá para a cordilheira da Piton da nuvem da mansão Yunzon. Passei a tribulação lá da última vez. Quando ir? Agora. Tudo bem. Ambos eram cultivadores e não disseram mais nenhuma bobagem. Os dois se transformaram em serpentinas e voaram rapidamente em direção ao portão da montanha. Capítulo 75. A seita sagrada do Dão faz coisas e os ociosos recuam. Montanhas Cloud Python, Lago Trovão. Thunder Lake é o nome dado por Zhang Yui, que é o lago que ele roubou da última vez. O lago realmente ficou muito maior. Depois de mais de 100 anos, quando ele veio aqui novamente, ele não pôde deixar de se sentir um pouco emocionado. Li Tian, que estava ao lado dele, perguntou depois de olhar em volta por um tempo. Irmão mais velho, você vai passar a catástrofe aqui? Sim, é isso. Depois que Zhang Yui terminou de falar, ele balançou uma luz de espada, e a luz da espada varreu o pico de uma montanha à distância. Corte os altos picos das montanhas em um instante. Imediatamente depois, as mangas de seu manto arregaçaram e metade do pico da montanha se ergueu no ar, caindo rapidamente em direção ao meio do Lago do Trovão. Ronco! Os picos das montanhas caem no lago, provocando uma onda enorme. Quando o lago se acalma, metade dos picos das montanhas emergem no meio do Lago do Trovão. Antes, havia uma pequena ilha no meio do lago, mas foi apenas quando ele cruzou o rio pela última vez. A pequena ilha no lago foi completamente destruída pela catástrofe. De maneira nenhuma. Ele só poderia carregar um pico de montanha de perto e colocá-lo no meio do lago. Mover montanhas e mares não é uma tarefa difícil para um cultivador do Reino do Vazio. Zhang Yui voou para o topo da montanha no meio do lago, ele olhou em volta por um tempo e depois acenou com a cabeça levemente. Nada mal. Depois de olhar para o seu entorno, ele ficou muito satisfeito. Prepare-se primeiro. Zhang Yui voou no ar e a luz da espada brilhou novamente, cortando instantaneamente o topo da montanha, revelando uma plataforma limpa. Organize a matriz de trovões de sucção de água de segundo nível e prepare-se para a tribulação. Com um aceno de sua mão direita, Zhang Yui rapidamente caiu em direção aos picos na periferia do Lago do Trovão. 108 pilares absorventes de trovões foram direto para o céu e colocados ao redor do Lago do Trovão.
Cada um desses pilares absorventes de trovões que foram aprimorados por ele é um tesouro espiritual tontinha de grau médio. A fim de coletar os materiais para refinar o pilar de absorção de trovões, Wang Guofeng gastou muito esforço. Felizmente, ele não tem falta de dinheiro e compra ou troca tesouros por meio de pedras espirituais. Wang Guofeng viajou por todos os principais estados e cidades de Yufantian, e levou 20 anos para finalmente coletar esses materiais. Li Tian ficou parado e observou em silêncio, e quando viu aqueles pilares absorventes de trovões, sua boca se abriu de surpresa. Irmão mais velho, eu não sei para que servem esses pilares? Ao ouvir isso, Zhang Yui se sentiu um pouco estranho e respondeu. Estes são todos pilares absorventes de trovões, que são usados para organizar a matriz absorvente de trovões de água. Os irmãos mais velhos não sabem. A matriz de absorção do trovão Renshui é muito famosa na seita sagrada do Dão, e quase todos os monges acima do nível divino deveriam ter entendido essa formação. Afinal, é uma formação que pode enfraquecer a tribulação celestial, e todos a estudarão cuidadosamente. Claro, quanto a se pode ser arranjado e se pode obter um número suficiente de colunas de absorção de minas, isso é outra história. Ouvindo a resposta de Zhang Yui, Li Tian ficou em silêncio. Droga! Irmão mais velho, você e eu não podemos contar? A matriz de absorção de trovões sem água obviamente só precisa de 28 colunas de absorção de trovões. Você colocou 108 colunas. E a julgar pela luz espiritual emitida por esses pilares, todos eles são tesouros espirituais tontianos de grau médio. O pilar que não absorve trovões de água, não é suficiente precisar apenas de um tesouro espiritual tontinho de baixo grau? Mas Li Tian não perguntou novamente. Porque ele podia ver que Zhang Yui estava de fato organizando uma formação semelhante à matriz de absorção do trovão Renshui. Ele apenas suspirou um pouco. Este irmão sênior Zhang se retira e cultiva todos os dias, e ele nunca o vê sair, onde ele conseguiu tantas pedras espirituais. Pode ser refinado, 108 tesouros espirituais tontian de grau médio. Que homem rico! Ele deve ser um refinador de primeira linha. Li Tian adivinhou silenciosamente. No mundo do cultivo de imortais, quase todos os monges encontrarão uma maneira de dominar uma habilidade. Quanto ao grau de maestria, depende da criação de cada pessoa. O próprio Li Tian não é ruim, ele tem algum talento em alquimia. E a alquimia tem uma capacidade mais forte de ganhar dinheiro. Mas 108 tesouros espirituais tontian de grau médio, ele realmente não se atreveu a pensar sobre isso. Quantas pedras espirituais você tem que gastar para fazer isso? Li Tian estimou que, mesmo que ele não cultivasse, ele ajudaria as pessoas a refinar pílulas todos os dias por centenas de anos, não seria suficiente. Pensando nisso, Li Tian não pôde deixar de se sentir um pouco deprimida. A sensação de ser inferior às pessoas em todos os lugares é realmente desconfortável. Zhang Yui não prestou atenção à ideia de deixar o céu. Ele estava em uma ilha no meio do lago, saindo do nada. As formações invisíveis foram rapidamente esculpidas por ele. O padrão de formação conecta todos os pilares absorventes de trovões, formando uma enorme formação. Demorou muito para ele finalmente terminar de esculpir todas as formações. Experimente. Zhang Yui rapidamente beliscou o truque de mágica. Levante-se. Uma enorme cortina azul de luz subiu lentamente acima do lago do trovão. A cortina de luz era como uma enorme cobertura, virando todo o trovão de cabeça para baixo. É isso. Vendo que a formação estava funcionando normalmente, Zhang Yui deu um suspiro de alívio. Esta era uma formação que ele havia deduzido e melhorado por si mesmo, e ele nunca a havia usado antes. Receio que haja alguns acidentes. Agora parece que tudo está funcionando bem. Depois que a matriz de sucção de água foi organizada, Zhang Yui acenou com a mão direita. A bandeira de 5 mastros cheia de luz espiritual caiu rapidamente na plataforma do pico da montanha no meio do lago. Ele pegou outro disco de matriz e o colocou no centro da plataforma. Coloque a pedra espiritual e abra a matriz de coleta de espíritos dos 5 elementos. A aura circundante rapidamente convergiu para a plataforma. Tudo está feito, você pode se preparar para um avanço.
Zhang Yue lentamente deu um suspiro de alívio e disse a Li Tian ao lado dele. Irmão mais velho, vou começar. Tudo bem. Depois de terminar de falar, ele instantaneamente se ergueu no ar e voou para longe. Ele não parou até voar a 100,000 milhas de distância. A catástrofe causada pelo avanço do período de fusão não é trivial. Ele teve que correr um pouco mais longe. Caso contrário, uma vez que seja afetado pela tribulação celestial, será um absurdo. Zhang Yue sentou-se de pernas cruzadas na plataforma. Enquanto a escritura celestial Yuan Mista operava, a aura circundante rapidamente surgiu em direção ao enxame. O mar de aura no Dantian instantaneamente desencadeou uma onda monstruosa. O vilão dourado localizado acima do mar de aura de repente abriu os olhos e abriu a boca para inalar. Uma grande quantidade de aura foi instantaneamente sugada para a boca do vilão. Zhang Yue lentamente integrou sua alma ao vilão dourado. A unidade do espírito e do espírito é a unidade da unidade. À medida que o espírito se derretia lentamente, os olhos do homem dourado se tornavam cada vez mais ágeis. O tempo passou devagar. Toda a cordilheira Cloud Python parece ter desencadeado um frenesi de energia espiritual. Uma grande quantidade de energia espiritual, correndo e convergindo para algum lugar nas montanhas. Vendo tal situação, os monges ao redor pensaram que isso poderia ser um grande tesouro na cordilheira da Python das nuvens. O frenesi da aura é uma visão causada pelo aparecimento de um tesouro gigante. Incontáveis monges se transformaram em flâmulas e voaram em direção ao local onde a aura se reuniu. Afastado do céu, ele sentiu que alguém estava se aproximando à distância e não pôde deixar de franzir a testa. Quando um biku rompe o reino, ele tem mais medo de ser perturbado. Uma vez que essas pessoas possam se aproximar e afetar o avanço de Zhang Yue, será ruim. Mas há tantas pessoas se aproximando que ele não pode matar todas elas, certo? Pensando nisso, Li Tian pegou seu cartão de Jade de identidade e o jogou para o céu. A carta de Jade estava no ar e aumentou instantaneamente inúmeras vezes. Ancião da seita Santa do Dão deixa os céus. Alguns grandes caracteres dourados, emitindo uma luz deslumbrante. A caligrafia estava suspensa no ar e era claramente visível em um raio de centenas de milhares de quilômetros. Ao mesmo tempo, Li Tian gritou alto. A seita sagrada do Dão faz coisas e os ociosos recuam. O som era como um trovão, espalhando-se em todas as direções. Vejo os grandes personagens dourados no céu e ouço o trovão do céu. Os monges no local não se atreveram a demorar-se, e se viraram e saíram. Eles não podem se dar ao luxo de mexer com a seita sagrada do Dão, muito menos que este ainda é um ancião da seita sagrada do Dão. Para ser capaz de se tornar um ancião da seita sagrada do Dão, ele deve ser um cultivador acima do cultivo do vazio. Eu realmente irritei o mais velho. Não há onde raciocinar quando eles os matam. Não diga nada suspeito de um tesouro gigante, mesmo que haja um tesouro enorme, ele não estará relacionado a eles. Quem se atreve a roubar o tesouro da seita sagrada do Dão? Longa vida útil. Capítulo 76. Fácil de lidar. O frenesi de aura que se projetava da cordilheira do Python Nuvem durou 10 dias inteiros. De tempos em tempos, haverá monges que querem invadir e ver o que está acontecendo. No entanto, quando viram as grandes palavras no céu à distância, eles resolutamente voltaram. Eu realmente não posso mexer com isso. Em Ufantian, a seita sagrada do Dão é o verdadeiro céu. Claro, ocasionalmente há aqueles que não têm medo da morte. Provavelmente pensando que minha vida depende de mim, não do céu, e de mudar minha vida contra o céu. Eles tentaram todos os tipos de métodos para se infiltrar no centro do frenesi da aura. Como resultado, todos eles foram esbofeteados sem cerimônia até a morte por Li Tian. É difícil persuadir malditos fantasmas com boas palavras. Nesse caso, eles só podem ser fantasmas. O centro do frenesi Reiki, em uma pequena ilha no meio do trovão. Zhang Yue abriu os olhos de repente. Neste momento, a aura em seu corpo estava subindo rapidamente. Depois de um tempo, uma aura aterrorizante surgiu dele, e a aura subiu direto acima dos 9 céus. Em um instante, toda a cordilheira Cloud Python mudou de cor.
Nuvens escuras se formaram rapidamente e logo cobriram todo o céu. Estava escuro como o breu entre o céu e a terra. Um enorme vórtice se formou lentamente nas nuvens escuras. No redemoinho, explosões de relâmpagos e trovões eram ouvidas de tempos em tempos. Relâmpagos ofuscantes perfuraram o céu escuro. Parado à distância, Litia não pôde deixar de franzir a testa quando viu tal situação. Ele murmurou para si mesmo: a catástrofe ainda não começou, como pode haver um impulso tão grande? A tribulação celestial causada pela ruptura da fusão já havia sido vista antes. Quando ele ainda estava no reino do Deus da transformação, havia um ancião do vazio refinador na seita que rompeu a fusão. A fim de sentir o poder da tribulação celestial com antecedência, ele deliberadamente seguiu para assistir o ancião cruzar a tribulação. É só que o ímpeto naquela época não era tão exagerado. Litia olhou para o céu e depois olhou para Zanyu e a distância. É melhor eu correr um pouco mais longe. Pensando nisso, Litia rapidamente voou de volta para a retaguarda. Não foi até que estava a mais de 300,000 milhas de distância de Thunder Lake que ele parou. Zanyu estava na meia seção da montanha no meio do Lago do Trovão. Ele olhou para o céu, enfrentando o vasto impulso da tribulação celestial que estava se formando lentamente. A expressão de Zanyu era indiferente e ele não entrou em pânico. Ele teve a experiência da última tribulação e já conhecia o poder da tribulação celestial. Embora o ímpeto desta tribulação celestial fosse muito mais forte do que quando rompeu o refino do vazio há 100 anos. Mas ele permaneceu calmo. Porque desta vez ele estava mais preparado. Desta vez, ele não apenas preparou, mas também uma série de tesouros espirituais Tontian defensivos de grau médio. Ele também preparou várias pílulas de recuperação e cura. O mais importante é que Zanyu tem confiança em sua matriz de absorção do trovão Renshui aprimorada. Ele acredita. A matriz aprimorada de absorção de raios sem água de segundo nível definitivamente terá um forte efeito no enfraquecimento do poder da tribulação celestial. Através do enfraquecimento da matriz de absorção de água de segundo nível, ele definitivamente será capaz de suportar essa tribulação celestial. Estrondo. De repente, houve um estrondo alto no redemoinho. Um raio de mais de 10 metros de espessura se formou rapidamente. O trovão brilhou com uma luz ofuscante, iluminando todo o céu noturno em branco brilhante. Quase instantaneamente, um raio espesso atingiu rapidamente o meio do lago. Uma cortina de luz azul pálida subiu lentamente sobre o lago. Quando o trovão passou pela cortina de luz, foi como se tivesse passado por uma enorme peneira. O trovão espesso foi rapidamente peneirado, dividindo-se em pequenos relâmpagos. Esses pequenos relâmpagos deslizaram pela cortina azul em direção à superfície do lago e ao redor do lago. Em um instante, todo o lago pareceu ferver, agitando inúmeras colunas enormes de água. Até mesmo os picos à beira do lago foram destruídos pelos relâmpagos que deslizaram ao longo da cortina de luz, levantando fumaça e poeira. O trovão, que originalmente tinha mais de 10 metros de espessura, tinha apenas 3 ou 5 metros de tamanho depois de passar pela cortina de luz azul. Ainda está correndo em direção a Zanyu. Zanyu gritou. Galáxia Zou Tianbon. A luz das estrelas se iluminou dele instantaneamente. Sob o manto da luz das estrelas, a pessoa inteira parece um pouco sagrada e solene. Zanyu levantou a mão direita e deu um soco no trovão que se apressava. Estrondo! A luz das estrelas estava envolta em uma sombra de punho, colidindo com o trovão, fazendo um rugido de abalar a terra. A sombra do punho da luz estelar instantaneamente espalhou o trovão, formando uma luz branca ofuscante ao seu redor. Galáxias ou Tianbon, este é o seu poder sobrenatural físico autocriado. Atualmente, ele foi deduzido para o nível superior do nível do solo. Não é que ele não queira continuar a deduzir esse poder mágico. É porque não há referência adequada. A seita sagrada do Dão só tem um poder sobrenatural físico de alto grau para sua referência. Leva muito tempo para deduzir poderes sobrenaturais do nada. Zanyu não queria perder muito tempo, então depois de deduzir esse poder mágico para o topo do nível do solo, ele parou por enquanto. Apesar disso,
esse poder sobrenatural, que foi deduzido por ele mesmo, ainda mostrava grande poder. Sem a ajuda de tesouros espirituais, ele foi capaz de carregar a primeira tribulação celestial apenas com seu corpo físico. É claro. Isso se deve principalmente à matriz de absorção de raios sem água de segundo nível. Após sua melhora, a matriz de trovões sem água de segundo nível mostrou um efeito extraordinário de enfraquecer a tribulação celestial. Enfraqueceu diretamente o poder da tribulação celestial em mais da metade. Caso contrário, ele não ousaria usar diretamente seu corpo físico para carregar a catástrofe. O trovão continuou caindo, mas todos foram quebrados por seu soco. Quando a segunda rodada da tribulação chegar, Zan-Yi pegou um escudo e o jogou. Com a infusão de mana, o escudo subiu ao vento, instantaneamente se transformando em uma cortina de luz roxa acima de sua cabeça. Tesouro espiritual tontiano defensivo de grau médio, escudo de ametista. A carne suporta a tribulação celestial, apenas para testar o poder sobrenatural criado por ele mesmo e qual é o efeito específico. Ele não era arrogante o suficiente para resistir a essa catástrofe aterrorizante confiando apenas em seus poderes sobrenaturais físicos. Mesmo que a tribulação celestial fosse enfraquecida pela formação, não funcionaria. O tempo passou lentamente e o trovão continuou a cair. Depois de carregar o 70º raio, a cortina de luz amarela acima de sua cabeça finalmente se quebrou. Com o aceno das mangas do manto de Zan-Yi, 9 espadas voadoras voaram em um instante. Enquanto a técnica mágica se movia, a espada voadora o cercou, formando uma barreira apertada de ki de espada. Há um total de 72 ataques de trovão na tribulação celestial combinada, também conhecida como 8ª ou 9 tribulações celestiais. Agora que ele passou por 70 trovões, ele só precisa carregar mais 2 trovões. Esta catástrofe vai acabar. Mas ele sabia que não seria tão simples. De acordo com a última tribulação, o último raio pode ser ridiculamente forte. Portanto, Zan-Yi não continuou a usar o tesouro espiritual celestial para resistir ao ataque da tribulação celestial. Em vez disso, a formação mista da espada dos 9 céus Yuan foi desdobrada com antecedência. Apenas a formação mista de espadas dos 9 céus Yuan poderia resistir ao último ataque da tribulação celestial. O 71º raio caiu, depois de ser enfraquecido pela matriz do trovão de sucção de água Ren. O trovão bateu na cortina de luz de ki da espada, causando apenas uma leve ondulação. Diante dessa situação, Zan-Yi não teve o menor descuido. Tudo isso é esperado. A chave é o último trovão, não sei que tipo de método será. Espero que não seja uma grande tribulação comparável à ascensão de um monge, certo? Zan-Yi olhou para o céu, esperando silenciosamente que a última tribulação celestial caísse. Capítulo 77, Tio Zan. Estrondo. Zan-Yi olhou para o céu. Eu vi que o vórtice se dissipou e instantaneamente se transformou em um trovão roxo no céu. Segure a grama, o trovão divino dos 9 céus. Afastando-se do céu, toda a pessoa ficou atordoada quando viu o trovão roxo no céu. O que é o trovão divino dos 9 céus? Normalmente, apenas o monge da perfeição Mahayana, a grande tribulação celestial causada antes da ascensão, aparecerá o trovão divino dos 9 céus. Agora Zan-Yi é apenas isso. Assim que ele foi promovido ao reino da fusão, o trovão divino dos 9 céus realmente apareceu. Isto é. Li Tia não pensou nisso, rapidamente se transformou em uma serpentina, virou-se e correu. O trovão divino dos 9 céus não é trivial e seu escopo envolvente é extremamente amplo. Embora o local em que ele estava hospedado agora fosse muito longe do local onde Zan-Yi cruzou o roubo, ainda não era seguro. Ele achou que seria melhor correr mais longe. Voou milhões de quilômetros de distância e lentamente parou seu corpo. Ao longo do caminho, ele viu muitas bestas demoníacas fracas, e elas estavam tão assustadas que estavam incontinentes, deitadas no chão e tremendo. Olhando para o trovão roxo à distância, ele murmurou para si mesmo. Como pode haver um Deus dos 9 céus? Isso é muito irracional. As qualificações do irmão sênior Zan, como eles são, para que quando eles rompessem o reino da fusão, eles seriam capazes de atrair o trovão divino dos 9 céus. Eu não sei se o irmão sênior Zan pode carregá-lo.
Espero que sim. A questão da catástrofe não pode ser evitada deixando o céu. Ele só podia ficar à distância, orando em silêncio. No entanto, quando ele se lembrou da tribulação anterior, Zhang Yu estava relaxado e a mão livre. Li Tian sentiu que, embora o trovão divino dos 9 céus fosse feroz, Zhang Yu não era necessariamente incapaz de carregá-lo. Em particular, a formação que parecia uma matriz absorvente de trovões trouxe-lhe uma ótima imagem. Depois que a tribulação celestial passou pela formação, seu poder foi muito enfraquecido. Eu não sei onde o irmão sênior Zhan conseguiu essa formação poderosa. Com esta formação, ele deve ser capaz de resistir ao ataque do trovão divino dos 9 céus. Para a matriz de absorção de trovões sem água de segundo nível organizada por Zhang Yui, havia uma inveja indescritível no coração de Li Tian. Ele sentiu que se Zhang Yui pudesse suportar essa onda de catástrofe, ele precisaria discuti-la. Vamos ver se podemos pegar emprestada essa formação e usá-la. Se ele puder emprestar essa formação, será fácil para ele cruzar a catástrofe no futuro. Quando ele rompeu, a catástrofe causada por ele não foi tão quanto Zhang Yui. Se a formação mágica de Zhang Yui ajudasse, ele não teria pressão alguma. Você não precisa fazer mais nada. Zhang Yui estava no meio do lago, olhando para o trovão roxo no céu, sua expressão solene. Ele disse para si mesmo: eu sabia que não era tão simples, mas não esperava que houvesse um trovão divino dos 9 céus. Diante do trovão roxo no céu, Zhang Yui não se atreveu a ser descuidado. Agora eu só posso confiar na formação de espada Yuan mista dos 9 céus. Ele operou freneticamente o Sutra Celestial Yuan misto, e sua mana continuou a derramar nas 9 espadas voadoras como se ele não quisesse dinheiro. A matriz de espadas era brilhante e deslumbrante, formando uma cortina de luz de aura de espada após a outra. Camadas de cortinas de luz de Ki de espada se estendiam de seu lado a milhares de quilômetros de distância. Estrondo! O trovão roxo no céu convergiu rapidamente, formando uma grande cachoeira de trovão. As cataratas do trovão roxas, como uma chuva torrencial, rapidamente se derramaram no centro do lago. Ao passar pela cortina de luz azul acima do lago, o trovão roxo foi instantaneamente espalhado e deslizou para baixo. Pequenos raios roxos, como gotas de chuva, caíram rapidamente na superfície do lago. Houve ondas chocantes. Ao mesmo tempo, o trovão roxo espalhado na beira do lago dividiu os altos picos das montanhas em pó. Embora enfraquecido pela matriz de absorção de trovão, o trovão roxo restante ainda era extraordinário. O trovão continuou bombardeando a cortina de luz de Ki da espada ao redor de Zhang Yui. Camadas de cortinas de luz de Ki de espada foram quebradas. Mas com o apoio de sua mana crescente, essas cortinas de luz quebradas rapidamente voltaram ao seu estado original. E assim por diante. Não sei quanto tempo durou, mas o último trovão roxo finalmente se dissipou. Vendo que o céu estava claro novamente, Zhang Yui deu um longo suspiro de alívio e disse a si mesmo: felizmente, eu melhorei a matriz de absorção do trovão Renshui, caso contrário, eu definitivamente não serei capaz de suportar o bombardeio do trovão divino dos 9 céus. Esta tribulação celestial, em comparação com o momento em que ele rompeu o reino do vazio de refinação há mais de 100 anos, o poder aumentou pelo menos várias vezes. No entanto, a matriz de sucção sem água de segundo nível aprimorada é realmente poderosa o suficiente. Essa formação não apenas enfraqueceu o poder da tribulação celestial em mais da metade. Depois de carregar o último trovão divino de 9 cores, a matriz de absorção do trovão Renshui ainda estava intacta. Zhang Yui olhou para os altos pilares absorventes de trovões à distância e não pôde deixar de se sentir um pouco aliviado. Com um aceno de sua mão direita, ele retraiu o pilar sugador de raios. Esses pilares absorventes de trovões são todos tesouros espirituais Tongtian de grau médio e ainda podem ser usados na próxima vez. Claro, ele ainda precisa continuar a melhorar a matriz de sucção de água. No entanto, como base da formação, esses pilares de absorção de minas não devem poder ser substituídos por enquanto. É bom dizer que refinar o tesouro espiritual Tongtian de grau médio é bom, desde que as pedras espirituais sejam suficientes, você ainda pode encontrar todos os materiais com um pouco de esforço.
Mas se você quiser substituir todos esses pilares absorventes de trovões por Tongtianlingal de alta qualidade, não pense nisso. Pelo menos por enquanto. O tesouro espiritual Tongtian de alto grau é o tesouro de nível superior que pode ser refinado em Yufan Tianzong. Você precisa de materiais de nona ordem para refiná-lo. Ele queria encontrar todos os materiais necessários para refinar 108 tesouros espirituais Tongtian de alto grau em Yufantian, o que era simplesmente um sonho tolo. Estima-se que esvaziar toda a casa do tesouro da seita sagrada do Dão pode não ser capaz de retirá-lo. Esqueça, eu vou descobrir isso mais tarde. Zhang Yui não se debruçou sobre esse assunto. Ele estimou que, com a habilidade atual da matriz Renshui de segundo nível, ela deveria ser capaz de ajudá-lo a sobreviver à próxima tribulação celestial. Ou seja, a tribulação celestial da promoção ao Mahayana. Quanto à grande tribulação celestial antes da ascensão, vou lentamente descobrir um caminho no futuro, de qualquer maneira, ainda é cedo. Zhang Yui olhou para longe e viu que o Lago do Trovão havia se expandido várias vezes. Depois de duas de suas tribulações aqui. Este lago, que originalmente tinha apenas alguns milhares de quilômetros de circunferência, está prestes a se tornar um mar interior com um raio de dezenas de milhares de quilômetros. Uma faixa de luz varreu a distância e rapidamente pousou ao lado de Zhang Yui. Li Tian olhou para Zhang Yui e perguntou com uma expressão intrigada. Irmão mais velho, oh não, tio Zhan, você está bem? Vendo que Zhang Yui não estava nem um pouco ferido, era difícil para ele conectar o aterrorizante trovão divino dos 9 céus agora. Diante de uma catástrofe tão terrível, como poderia não haver feridos? Que, ao mesmo tempo, Li Tian também mudou seu nome para Zhang Yui. Não tem como, o reino dos monges é um grande passo mais alto e é completamente diferente. Além do líder da seita Feng Xiaotian e o Yuemin Ancestor, esses dois monges Mahayana. O cultivador do reino da fusão também é a existência superior na seita sagrada do Dão. Até onde ele sabia, não havia muitos cultivadores combinados na seita sagrada do Dão. Havia apenas cerca de 30 pessoas. Capítulo 78. Deixe-o soprar no sudeste e noroeste, e eu não vou mover meu autocultivo. 2 fluxos de luz voaram rapidamente para o lado de fora da montanha Cloud Python. Depois de sobreviver à catástrofe, Zhang Yui e os outros não ficaram, mas optaram por retornar diretamente. Ele não ficou ferido e não precisou se recuperar. Voando para fora da cordilheira Cloud Python, Zhang Yui também correu deliberadamente por várias cidades vizinhas. Descobri que não houve surto de maré bestial desta vez. Talvez seja por causa da última catástrofe que assustou as bestas demoníacas na cordilheira da Piton Nuvens. Essas bestas demoníacas de alto nível podem ter migrado para outros lugares, longe das proximidades do Lago do Trovão. Quanto àquelas bestas demoníacas fracas, elas estavam tão assustadas com a tribulação celestial que estavam deitadas no chão e não podiam correr. Naturalmente, não haverá maré bestial novamente. É bom que alguns pecados sejam perdoados. Os dois voaram rapidamente para a frente. Ao longo do caminho, Li Tian ficou em silêncio. Vendo o cultivo de Zhang Yui corajoso e diligente, ele rompeu a fusão tão rapidamente. E diante do aterrorizante trovão divino dos 9 céus, Zhang Yui ainda estava ileso. Pensando nisso, sinto um pouco de saudade do céu. É assim que um monge deve ser. Decidi que deveria trabalhar mais para cultivar no futuro. Ele sentiu que a capacidade de Zhang Yui de romper rapidamente certamente tinha razões para suas qualificações. Mas, mais importante, é importante trabalhar duro o suficiente. Exceto para retiro e cultivo, Zhang Yui nunca faria nada sem sentido. Não é como outros monges, que se orgulham do menor avanço. Mesmo o sucesso ocasional no refino de tesouros deve ser comemorado. Como pode alguém como Zhang Yui, que só se cultiva há mais de 200 anos e rompeu o reino da fusão, mas ele é indiferente? Não há surpresas após o avanço, muito menos movimentos ostensivos. De repente, Li Tian perguntou a Zhang Yui. Tio Sênior Zhan, o mestre da seita ordenou a formação de exércitos de supressão de demônios em vários lugares, você sabe disso? Sim. A voz do tio Li Tian deixou Zhang Yui um pouco desconfortável quando a ouviu. Li Tian o chama de tio, então o que é bom para ele chamar de Li Tian?
Chama-se deixar o professor e o sobrinho? É meio estranho. Eu me pergunto o que o tio Xi pensa sobre esse assunto. O que mais você pode ver? Trabalhe duro para cultivar, não importa o que o futuro reserve, a força é a base de sua própria posição. Zhang Yui respondeu levemente. Feng Xiaotian ordenou a formação de exércitos de supressão de demônios em vários lugares, o que obviamente significa que algo grande acontecerá. Talvez a seita Santo do Dão tenha informação e o clã demoníaco queira invadir em grande escala? É por isso que o gênio do vento rindo fará esse movimento. E a partir de alguns outros detalhes, você também pode ver uma ideia aproximada. Por exemplo, a seita Santo do Dão de repente fortaleceu seu cultivo de discípulos na seita. O número de anos de serviço meritório do discípulo interior mudou de um serviço meritório por ano para 5 serviços meritórios. Se você sair para servir como guarda da cidade, são 10 pontos de mérito por ano. Os méritos que os discípulos externos podem obter quando realizam tarefas também foram muito melhorados. No entanto, o preço dos itens trocados por serviços meritórios não aumentou. Não só isso, de acordo com as informações fornecidas a ele por Onggofen. Coisas que o mundo exterior não pode comprar originalmente, como exercícios de alto nível e poderes sobrenaturais. Agora, desde que haja pedras espirituais suficientes, você também pode comprá-las. Os sinais gerais mostraram que Feng Xiaotian estava tentando encontrar maneiras de melhorar a força geral do cultivador e o Fantian. Quanto ao motivo pelo qual ele fez isso, há apenas uma razão, ou seja, o Fantian está prestes a enfrentar uma catástrofe. É precisamente por isso que Feng Xiaotian não poupará esforços para aumentar a força geral de Fantian. Combinado com algum tempo atrás, a seita do Deus Demônio desencadeou 2 desastres demoníacos seguidos. É fácil tirar conclusões. Talvez o exército de demônios esteja realmente chegando em breve. O vento e a chuva estão chegando, e o vento está cheio de edifícios. A catástrofe de 100,000 anos atrás pode se repetir em breve. Ouvindo as palavras de Zhang Yui, Li Tian quis admirá-lo. Deixe-o soprar no sudeste e noroeste, e eu não moverei meu próprio cultivo. Contanto que você cultive até o ponto em que sua força seja forte o suficiente. Não importa quão grande seja uma tempestade, não importa. Depois de um tempo, os dois rapidamente voltaram para a seita sagrada do Dão. Eles saíram silenciosamente e voltaram silenciosamente. A seita Santo do Dão não sabia que havia outro ancião do reino da fusão na seita. Zhang Yui não queria ser deliberadamente discreto. Isso é o que ele é. É apenas um avanço para o reino das fusões, e não há necessidade de ser divulgado. Depois de retornar à caverna, Zhang Yui primeiro promoveu a arma mágica natal para o tesouro espiritual Tongtian de alto grau. Em seguida, ele refinou novamente o disco de matriz e o disco de matriz exigidos pela matriz de coleta de espíritos dos 5 elementos. Os materiais que ele já havia preparado. Alguns dias depois, Zhang Yui saiu da sala de refino e sentou-se lentamente na plataforma de cultivo. Com um aceno de sua mão direita, 5 bandeiras de matriz com uma aura voaram ao redor. Retire o disco da matriz e abra a matriz de coleta de espíritos de 5 elementos de 3 níveis. De acordo com a descrição no pergaminho de Jade, a matriz de espírito de coleta dos 5 elementos de 3º nível pode aumentar a velocidade de cultivo em 5 vezes. Espero poder romper com o reino Mahayana o mais rápido possível. Zhang Yui murmurou para si mesmo silenciosamente. E o Fantian está prestes a enfrentar uma catástrofe. Como um ancião da seita sagrada do Dão, ele naturalmente não poderia ficar de fora disso. Embora Zhang Yui seja um jogador da Blue Star, ele pode optar por ficar offline para se esquivar. Mas ele não tinha ideia de nada. A seita Santo do Dão lhe proporcionou um bom ambiente de cultivo, então ele também deveria lutar pela seita. É uma responsabilidade, mas também é uma causa e efeito. Se ele optar por ficar offline para se esquivar, a ideia tem medo de que seja difícil de entender. Simplificando, é um mau humor. Os cultivadores prestam atenção à grande liberdade. O clima não é bom e não é confortável. Qual é a utilidade do monasticismo? Zhang Yui sentou-se de pernas cruzadas na plataforma de cultivo.
Com a operação da escritura celestial Yuan mista, a energia espiritual circundante rapidamente surgiu em direção ao Dantian. O efeito de cultivo quíntuplo é realmente muito poderoso. No entanto, depois de um tempo, Zhang Yui abriu os olhos e disse para si mesmo: o cultivo do reino da fusão é tão lento? Através do cultivo agora, ele fez uma estimativa aproximada. Mesmo se você tiver a bênção da matriz espiritual coletora dos 5 elementos de terceiro nível, você deseja cultivar até a grande perfeição da integração. Ainda pode levar 800 ou 900 anos. É muito longo. Não sei se consigo romper para o reino Mahayana antes da chegada do exército demoníaco. O caminho do cultivo é um passo de cada vez, e quanto mais você se cultiva para trás, mais difícil se torna. O cultivo de Zhang Yui foi de apenas 200 anos no total.